E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino na quarta-feira às 19 horas, jogo que vai acontecer no Allianz Parque. Palmeiras que está na liderança agora isolado com 58 pontos, abriu 3 pontos de vantagem para o Flamengo. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos falar do Palmeiras então? A gente teve Campeonato Brasileiro no final de semana, né? Um jogo atrasado. Palmeiras e Juventude se enfrentaram no Allianz, num Palmeiras muito diferente entre lesões, suspensões e convocações. E o que não muda é o resultado final do jogo. Diferente, pero no mucho. Diferente mais ou menos. 58 pontos tem o Palmeiras agora, que se isolou. Era líder no critério de vitórias, né? Desempate, uma vitória a mais que o Flamengo. Como venceu o Juventude jogando em casa, foi a 58. O Flamengo tem 55, Cruzeiro 52 e o Mirassol 46. Esse é o G4. Palmeiras está atrás de 2 taças, hein? E tem um aproveitamento muito bom para acreditar nas 2 possibilidades, Jéssica. Mais uma vez o Palmeiras, acho que nos últimos 5 anos, pelo menos em 4 anos, isso se aplica, que no momento derradeiro da temporada, o Palmeiras vive o seu melhor momento, né? Então, isso também mostra muito do trabalho do Abel Ferreira e dessa equipe que é muito competitiva, né? Pode até tropeçar, pode até ser eliminado de uma competição ou outra, isso é natural. As pessoas cobram, né, que os times têm que chegar à final de todas as competições, isso é praticamente impossível no nosso calendário. E quando o Palmeiras tropeça, ele volta sempre muito mais forte, né? E ele encontrou o seu melhor momento no ano, no principal momento da temporada, né? Que é nessa reta final. Então, assim, já abriu 3 pontos do Flamengo. Claro que as equipes ainda têm confronto direto, né? Elas ainda vão se enfrentar, isso pode mudar. Mas é um Palmeiras que não dá indício nenhum de que vai tropeçar até o final da temporada. Porque mesmo com o time alternativo, segue fazendo um jogo muito acima da média. O Palmeiras conseguiu adquirir uma vantagem real, a liderança é real, não só pelo número de jogos, mas porque o confronto direto já não tira mais do Flamengo, do Palmeiras a liderança, já não dá mais ao Flamengo, nesse momento, a possibilidade de no confronto direto tirar o Palmeiras. Então, é uma liderança real pelo número de vitórias, né? Como tem 2 vitórias a mais o Palmeiras, então o Flamengo, ainda que vença o clássico no próximo domingo, o grande jogo no próximo domingo, o Flamengo não vai conseguir passar pelo número de vitórias a equipe do Palmeiras. Se os dois seguirem nessa toada de ganhar todo mundo e o confronto direto decidir, o que eu duvido, porque o Campeonato Brasileiro, ele te oferece oportunidades de tropeço a cada rodada. Coutinho, eu queria falar de um dos personagens dessa partida aí contra o Juventude, que escreve uma história muito legal de superação pessoal, inclusive, que é o Bruno Rodrigues. Rapidamente, deixa eu passar ali nos próximos jogos do Palmeiras, do Flamengo e do Cruzeiro. Temos um Palmeiras e Bragantino, um Botafogo e Flamengo e um Cruzeiro, ou melhor, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Depois, nós já temos o Flamengo e Palmeiras e um Cruzeiro e Fortaleza. Aí tem Palmeiras e Cruzeiro, Fortaleza e Flamengo, Palmeiras e Juventude, esse valendo pela 31ª rodada, tá? Aí certinho. Lá em Caxias, né? Lá em Caxias. Flamengo e Sport, Cruzeiro e Vitória. Palmeiras e Santos, São Paulo e Flamengo e Grêmio e Cruzeiro. Esses são os próximos 5 jogos de cada uma dessas 3 equipes que brigam ainda pelo título, né? Embora o Cruzeiro tenha perdido um pouquinho de força. Com Libertadores no meio daquilo tudo ali. Tudo, é bem importante lembrar. Mas o Palmeiras ainda pega Cruzeiro também, né? Que é uma equipe que consegue competir, a meu ver, de igual para igual com o Palmeiras, né? Então, e pega o Cruzeiro no meio das 2 da LDU, né? No meio dos 2 jogos, entre os 2 jogos com a LDU, pega o Cruzeiro. Não é simples para o Palmeiras também, não. Não é simples. Cruzeiro que mais venceu o confronto direto entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Assim, se a gente fizesse uma pontuação só dos jogos entre eles, ele seria o líder do campeonato. E em disputa de pontos para os times da parte de baixo, o Cruzeiro é o que perde mais pontos. Por isso não está na mesma pontuação das 2 equipes. Mas você falou do Bruno Rodrigues, né? Do Bruno Rodrigues, que até sábado tinha, já que a gente está falando do Cruzeiro, tinha como último gol marcado um gol pelo Cruzeiro no 2-2 contra o Vasco em novembro de 2023. Aí ele é contratado em 24 pelo Palmeiras, só que só entra em campo 2 vezes antes de se machucar pela primeira vez. Aí se recupera e tal, e quando ele tá para voltar a jogar,
ele se machuca num treino, só que ele se machuca gravemente, ele precisa operar os 2 joelhos, né? Precisa de uma recuperação cirúrgica e não desiste. Isso a gente está falando de 2024, no comecinho do ano. De lá para cá, desde que voltou, ele tinha sido pouco usado, né, pelo Abel, voltou menos de um mês, né, mais ou menos. Isso. E jogando pouquinhos minutos e tal. Nesse jogo contra o Juventude, o Bruno foi titular, sai aos 43, é muito aplaudido pelos companheiros. Muito legal o apoio que ele vem recebendo de todo mundo e como ele está se superando, né, nesse Palmeiras. Foi uma cena muito bonita, né? Depois, assim, é uma falha do Jandrei, mas o que menos importa no lance. O banco de reservas inteiro, o time inteiro, né? E comemorar com um jogador que tem pouca história no Palmeiras porque foi impossibilitado, né? E é muito triste você... Imagina você ficar sem fazer a profissão que você ama, aquilo que você foi contratado, né? Você está num clube que está te dando uma grande oportunidade como o Palmeiras, depois de um ano de destaque também num grande clube como o Cruzeiro, e não conseguir jogar, passar mais de um ano sem jogar, sem conseguir honrar aquilo que você recebe mensalmente ali, e você voltar fazendo gol num jogo importante, como o Lino falou. Esse jogo deu ao Palmeiras, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, o direito de perder para o Flamengo. Porque ele pode perder de 6-0 o Flamengo. Esse jogo no Maracanã, ele vai continuar líder, ele vai continuar dependendo só dele para ser o campeão brasileiro. Então era um jogo realmente muito importante, principalmente para quem estava tanto tempo sem jogar como titular e fazendo a função de 9 ali, né? Ele fez a função de centroavante do time do Palmeiras nesse jogo, já tinha jogado assim no Cruzeiro em 2023, mas não é a função original dele. O Bruno é um jogador de lado de campo, principalmente o lado esquerdo ali, se destacou bastante atuando por ali. E acho que vai entrar na rotação do time. Naturalmente vai acabar recebendo outras oportunidades, não só pelo gol, mas pela boa atuação que teve. Ele participou de jogadas, por exemplo, jogada do 3º gol, ele participa da jogada do 4º gol, ele também participa. Teve uma contribuição fundamental para a construção dessa goleada. 689 dias, tá? 689 dias precisou o Bruno Rodrigues esperar para voltar a marcar um gol. Isso aconteceu depois de 2 anos, né? Praticamente, por causa das lesões. Ele foi titular, então, nesse jogo do Palmeiras contra o Juventude e ele falou ao vivo com a nossa equipe do Fechamento do Sport TV, depois da partida. Vamos ouvir. Então, Denilson, a minha primeira lesão, assim, pra mim, foi muito triste, sabe? Porque todos os clubes que eu passei, eu nunca tive lesão de nada, sempre fui um menino que me cuidei. E nessa minha primeira lesão foi muito difícil pra mim. E quando eu ia voltar já, né? Foi 4 meses de trabalho, de foco. E quando eu ia voltar, uma semana antes, teve um amistoso, eu fui e machuquei. Então isso aí me abalou muito de verdade. Felipe Melo aí, Praz, que eu acho que teve lesão já de joelho, principalmente você mesmo que falou aí. É muito difícil, sabe? Tem que ter muita resiliência, muito trabalho mesmo, muito foco. E eu amo fazer o que eu sei, sabe? Que é jogar futebol. Então, se nós atleta não amar a nossa profissão, a gente não vai para frente nunca. Então, eu sempre tive o foco na minha mente, que era que eu ia voltar, que eu ia dar a volta por cima. Então, e ontem, graças a Deus, Deus me abençoou. E estou muito feliz. Até hoje ainda a ficha não caiu. Outra coisa também que o Palmeiras faz, temporada após temporada, eu até já brinquei aqui que o Palmeiras é tipo aquela mãe assim do cabelo maluco que não sabe brincar, que você dá vida pra fazer um cabelo nota 6 no seu filho, aí vem uma e bota um trem rodando em volta da cabeça pra te quebrar. É o Palmeiras lançando jogador de base. Mãe do cabelo maluco. Mãe do cabelo maluco. Não pegou essa, não? Teve até no campeonato direto. Isso aí é a Olimpíada de mãe. Você tem que fazer um cabelo maluco, mandar pro seu filho pra escola assim, você viu? Então, aí teve uma que botou um trenzinho rodando em volta da cabeça. Não tem como brincar com essa daí. É o Palmeiras lançando jogador de categoria de base. Esse que a gente está vendo aí é o Luiz Pacheco, que é volante. Aliás, na última quinta-feira, ele renovou o contrato com o Palmeiras, vai até setembro de 2028. Ele é do time sub-17, mas também participa do sub-20. Sabe quanto é a multinha dele para fora? 100 milhões de euros. Na cotação atual, 630 milhões de reais. Pela primeira vez, ele atuou pelos profissionais do Palmeiras, vestindo a camisa 50. Vocês já devem ter visto ele aqui no Sport TV, pelas competições de base. Ele é 5, normalmente. Destaque no 17 e no 20. Teve poucos minutos, muito mais para uma análise de personalidade / comportamento, né?
mas teve a primeira oportunidade aí no sábado. O Palmeiras sabe lançar jogadores da base, que você estava falando, não sabe brincar em relação a isso. Não sabe brincar. E sabe fazer com que eles despontem na equipe principal e sabe vender esses jogadores, né? Os contratos são muito bem amarrados, vende por valores enormes, né? E mais do que isso, né? O Palmeiras hoje está numa toada que as coisas todas estão encaixadas. Para você lançar um jovem da equipe principal, está no encaixe tão bom que o jogador ele tende a atuar muito bem e se desenvolver com naturalidade na equipe principal. Não é um jogador que chega para resolver o problema da equipe, a equipe está sempre ajustada, sempre encaixada, então ele tem que entrar, jogar com naturalidade. Isso, aos pouquinhos, ele vai desenvolvendo, vai chamando a atenção do mercado, para daqui a pouco ele sair e brilhar lá fora. Entrou aos 39 do segundo tempo no lugar do Andrés Pereira. Isso aí que... Assim, será que é porque é o único clube do Brasil que tem o mesmo técnico há 6 temporadas? Algo me diz que tem relação aí. E uma gestão também que uma gestão de base que é muito boa, né? Muito séria, boa em captação, em desenvolvimento de jogadores, né? Em fechar os contratos ali para que você possa amarrar perfil de jogador. Tem uma metodologia definida para diferentes posições. Só que isso tem que se transformar em resultado no profissional. E isso só se transforma em resultado no profissional porque você tem um treinador que tem o mesmo estilo ali de montar a equipe, conduzir trabalhos, aproveitamento de jogadores de base. Os setores conversam, né? Há uma conversa entre a galera da base e o profissional. Então, não é por acaso, cara. E o futebol brasileiro está precisando de meias de 100 milhões. Né? Vocês não queriam tanto? Mas olha só, isso daí, é bom que se diga, é um padrão de contrato, né? Não é que só vai vender se chegar a 100 milhões. Não, é uma proteção. A gente está falando de um ideal, né? Mas já estamos falando de uma joia. Se a gente pega os contratos que costumam ser feitos pelo Palmeiras com essas joias, são contratos muito bons. Exatamente. O padrão é esse aí. A classificação a gente tem porque o Palmeiras vai ser líder do campeonato na próxima rodada. É? Por quê? Garantido. Garantido pelos critérios de desempate, pelo número de vitórias. Isso. Mesmo que o Palmeiras perca para o Bragantino e o Flamengo ganhe do Botafogo, o Palmeiras é líder com 18 vitórias contra 17 do Flamengo. A possibilidade do Palmeiras ganhar do Bragantino é maior do que a possibilidade do Flamengo ganhar do Botafogo. Tá? O Flamengo joga fora de casa, ainda que seja no Rio. É na casa do Botafogo. O Palmeiras joga em casa, e é um clássico. O Palmeiras joga em casa com o Bragantino, que a gente vê que está ali meio rateando, né? Sim. Se posicionando ali no meio da classificação, que não é uma classificação ruim para o Bragantino, mas que cai um pouquinho de produção. Então, essa é a grande disputa da rodada nesses dois jogos. E aí depois você tem outro clássico, né? Um clássico que reúne uma equipe lá do alto da classificação, que é o Cruzeiro, contra o Atlético, que está do outro lado. E o Clássico Paulista, que é a briga ali mais próxima da zona do rebaixamento. Vamos falar um pouquinho desse duelo entre Palmeiras e Bragantino, porque o Verdão vem de uma vitória sobre o Juventude, um time que não ofereceu qualquer resistência. Mas era meio Palmeiras ao também. Palmeiras. Era meio Palmeiras, tinha 10 desfalques a equipe do Abel Ferreira e solucionou muito bem a questão desse jogo, que era conseguir a vitória, conseguir os 3 pontos. O Palmeiras, que depois de vencer o Juventude, chegou a 70% de chance de título. É um Palmeiras que sabe se reinventar ao longo da temporada, né, Lofredo? Sabe, assim, não só ao longo da temporada, ao longo do trabalho do Abel. O Abel já fez esse Palmeiras jogar de diversas maneiras. Os jogadores foram mudando ao longo do tempo. Se você pegar desde do primeiro time do Abel, você vai ter 3 jogadores remanescentes, Gustavo Gomes, o Everton e Rafael Veiga, sendo que o Rafael Veiga nem até foi titular nesse jogo porque precisava. E teve outras partidas também que ele entrou de titular, mas hoje não dá para dizer que ele é um jogador titular do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras, que só tem 3 remanescentes, ele foi se alterando muito pouco, porque ele foi se alterando aos poucos. E isso permitiu que o time levasse memórias de entendimento, de entrosamento, e por isso também se mantivesse nas disputas de título. O Palmeiras, para mim, passa a ser o principal. Dependendo do que acontecer nessa rodada, o favoritismo do Palmeiras pode ser muito amplo. Por quê? Essa é a rodada que antecede Palmeiras e Flamengo, que é no Maracanã. Tá? Uma final antecipada. Se a distância for mantida, o Palmeiras, mesmo perdendo no Maracanã, sai como líder do campeonato. Se a distância for ampliada, seja ela em 2 pontos, por exemplo, o Flamengo empatando com o Botafogo, ou em 3, o Flamengo perdendo para o Botafogo, sempre pensando na possibilidade do Palmeiras ganhando do Bragantino.
você vai ter um duelo de Palmeiras e Flamengo numa situação, imaginem que podemos ter um duelo de Palmeiras e Flamengo numa situação de 6 pontos e mais critério de desempate favorável ao Palmeiras. Ou seja, nós chegaríamos para esse duelo, se isso acontecer, se forem 6 pontos ou 5 pontos de diferença, nós chegaremos para esse duelo Palmeiras e Flamengo com o Palmeiras jogando pelo título brasileiro. Porque aí, vamos imaginar, 6 pontos, o Palmeiras ganha do Flamengo no Maracanã, 9 pontos com critério de desempate, o Palmeiras não perde essa distância. Tá? Sim. Essa é a melhor, a hipótese dos sonhos para os palmeirenses. Mas essa é a hipótese que pode acontecer. Porque o Flamengo, pelo contrário, vai chegar ao jogo do Maracanã tendo que vencer para continuar na disputa do título. Faltam muitas rodadas. Faltam. Mas esses times, tanto Palmeiras como Flamengo, costumam perder muito pouco pontos. Então, se um time abre uma distância de 5 para o outro... Fica complexo, realmente. Complexo. Mas tem uma coisa boa nessa preparação, que eu acho que vai fazer a diferença, é que a gente falou várias vezes aqui o fato do Flamengo não ter nenhum jogador convocado. Né? A possibilidade de ele ter trabalhado com todo mundo, Sim. Tem o Eric Pulgar voltando também de lesão depois de 3 meses, que é uma peça muito importante para o Felipe Luiz, então estão voltando no momento certo. E ele pode ser guardado, inclusive, para esse jogo do final de semana. Esse jogo de quarta-feira, o Flamengo tem força máxima e está descansado. O Palmeiras não vai ter força máxima descansada, porque tem vários jogadores convocados aí, prestando serviços às suas seleções. Mas ele pode se dar o luxo de jogar com esse time mais desfigurado contra o Bragantino, exatamente pela vantagem. E é um time que foi bem contra o Juventude, ainda com o acréscimo do Vitor Roque, que o Vitor Roque não jogou, acabou sendo poupado, exatamente, acabou sendo poupado fisicamente, mais do que ele gostaria, porque ele estava suspenso. Então ele pode jogar com o Vitor Roque e usar a mesma base que ele jogou nessa partida contra o Juventude e manter todo mundo descansado para esse jogo, que é uma final de campeonato contra o Flamengo no final de semana. Essa deve ser a estratégia, a tendência é essa, veremos justamente não quando o Palmeiras entrar em campo contra o Bragantino. Como? Não tem. Não tem por que o Abel colocar todo mundo contra o Bragantino, porque tem esse... É o que o Lofredo destacou, tem essa vantagem, tem um elenco para isso, então ele vai conseguir preservar o máximo de jogadores possíveis para o jogo contra o Flamengo no final de semana. Mas a vitória é muito importante, porque é a vitória que vai permitir ele chegar ao Maracanã com uma vantagem, podendo administrar uma vantagem, inclusive podendo eventualmente até perder e continuar líder do Campeonato Brasileiro. Até porque as duas equipes estão com o mesmo número de jogos. Esse jogo ele é tão importante quanto o jogo do Maracanã. Sim. Perfeito. Gente, vamos dar uma olhadinha numa arte que a nossa equipe preparou para vocês para mostrar o seguinte: o Brasileirão com as melhores campanhas em 26 rodadas, com 26 jogos disputados. E aí a gente tem o nosso ranking para mostrar para vocês. O Flamengo, em 2019, quando foi campeão, fez 61 pontos com 26 jogos. O Cruzeiro, em 2013, 59 pontos e também saiu campeão naquele ano. Assim como o Atlético Mineiro, em 2021, fez 59 pontos e saiu campeão. Esse ano, em 2025, olha ali, o Palmeiras está aparecendo em 4º nesse ranking, porque chegou a 58 pontos, já passou aquela campanha do São Paulo de 2017, quando o time foi campeão com 56 pontos, 2007, aliás, após 26 rodadas, após 26 jogos. O Palmeiras, então, chega com 58 pontos e, por isso, aquele ponto de interrogação, porque ainda teremos que aguardar para ver se será mesmo campeão. Na verdade, é o seguinte, o Palmeiras, em 26 jogos... já tem a melhor campanha de 26 jogos desse campeonato. A gente está vendo o Flamengo com interrogação, o Palmeiras com interrogação. Isso. Mas a melhor campanha em 26 jogos, o Flamengo vai sumir. Quando a gente for atualizar daqui a alguns anos, isso aí não vai ter Flamengo. Isso aí é só para usar o Flamengo como exemplo. O Palmeiras vai ter a melhor campanha com 26 jogos. E, como vocês podem ver, salvo 2023, que foi a exceção da exceção das exceções... O time que chega à 26ª rodada na liderança é o campeão. Olha, interessante. Mais um dado aí na conta. Porque, assim, realmente, é impressionante a campanha que faz o Palmeiras. Agora chegou a 26 jogos com 58 pontos. E, sim,
tá nessa briga pelo título, especialmente nesse jogo contra o Bragantino, conseguindo se isolar ainda mais na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que o Palmeiras, tanto quanto puder aumentar essas pontuações, como tem feito, e essa vantagem, ele vai fazer. O Palmeiras, ele quer ser campeão esse ano, na temporada de 2025, com uma ampla vantagem. Ele não vai deixar isso se aproximar de jeito nenhum. Vai usar todas as forças, vai usar as melhores estratégias, os melhores jogadores. O Abel tem se reinventado ao longo dos anos, mas ao longo do Campeonato Brasileiro, porque teve alguns desfalques, perdeu alguns jogadores e tem mostrado um grande trabalho. Passou o Flamengo aí nas últimas rodadas. Nessa tela ali faltavam alguns campeonatos. São todos os campeonatos que o time da 26ª rodada é o campeão. Nesse que nós pegamos dos maiores pontuadores... Isso, das melhores campanhas. Isso, das melhores campanhas... 26 jogos. Dos últimos muitos anos, né, até os 26 jogos, normalmente o time que está liderando na 26ª rodada é o campeão. Acho que a gente tem uma disputa muito clara, de novo, entre duas equipes, entre Palmeiras e Flamengo, uma disputa que nesse momento, 26ª rodada, tem o Palmeiras como favorito. E que nós saberemos ao final da 28ª rodada, ainda que eles não tenham todos os jogos, né? Não, na verdade, falta um para cada um, né? Sim. Eles têm 26 agora. Já estamos na rodada 27, certo? Isso. Estamos na 27, vamos para 28. Quando eles tiverem completado 28, que a rodada vai ser a 29, né? Isso. Nós teremos uma condição de apontar ou um grande favorito ou voltaremos para um equilíbrio, porque eles têm um confronto direto o que seria a 29ª rodada, que vai ser o 28º jogo de cada um deles, né? E aí isso pode nos dar um rumo que nesse momento o Palmeiras é favorito, mas a gente vai saber daqui 2 rodadas se esse favoritismo se ampliou ou se ele diminuiu, porque vai continuar sendo favorito, porque o Palmeiras provavelmente será líder depois do confronto direto com o Flamengo. Muito bem, Joana de Assis, tem alguma última manchete para trazer para a gente por aqui, minha amiga? Alguém mais sumiu? Alguém apareceu? Não, por enquanto não, mas a gente está trabalhando daqui a pouquinho novidades no GE. Globo ou a qualquer momento na nossa programação e no Taon, hein? Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!